A paz de Cristo, povo de Deus, que o Pai Celestial ilumine sua vida e te dê a paz que excede todo o entendimento. Já estamos em mais um dia do nosso propósito de crescimento espiritual, a jornada com Cristo. Temos caminhado com Jesus, temos andado de mãos dadas com o Messias, em comunhão com Deus, e não tem nada mais prazeroso do que isso. Não tem nada mais significativo, mais glorioso do que andar com Deus. As pessoas que andaram com Deus, na Bíblia, receberam um grande galardão. Enoque andou com Deus e não viu a morte, foi arrebatado. O profeta Elias andou com Deus e também foi arrebatado. Subiu para o céu de glória em uma carruagem de fogo. E tantos outros profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, biblicamente falando, andaram com Deus e foram galardoados, recompensados. Essa é a prova de que é importante nós andarmos com Deus. É importante nós buscarmos uma intimidade mais imersiva, mais profunda com o nosso Criador, com o nosso Pai Celestial. A exemplo dos antigos heróis da fé, que foram galardoados por sua fé em Deus, nós também podemos receber uma grande recompensa, um grande galardão, se nós andarmos com Deus. Eu convido você a andar com Jesus, a trilhar a jornada com Cristo. Participe desse propósito, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para receber todas as notificações. E você que me acompanha desde o início desse propósito, você pode me ajudar a evangelizar, compartilhando esse conteúdo com os seus amigos e pedindo para eles inscreverem-se neste canal e participarem da jornada com Cristo. Vamos meditar na palavra de Deus agora, no texto de Romanos capítulo 5, e em seguida faremos a oração da fé de hoje, em nome de Jesus. Romanos capítulo 5. Hoje eu quero falar sobre uma doutrina que é fundamental para a compreensão do Evangelho de Cristo. Essa doutrina é a justificação. O que é a justificação? A palavra justificação é uma palavra de origem forense, é uma palavra de origem jurídica, que significa declaração de quitação de débito. O pecado é uma dívida gravíssima, uma dívida que nós não poderíamos pagar, uma dívida muito alta. O pecado é uma ofensa gravíssima contra a santidade de Deus. Nós não poderíamos pagar essa dívida, mas Cristo Jesus, o Filho de Deus, pagou em nosso lugar. Cristo pagou a nossa dívida. Foi Ele quem aplacou a ira de Deus, a santa ira do Pai Celestial, através do seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Sacrifício expiatório foi o sacrifício substitutivo que Jesus fez em nosso lugar. Ele te substituiu na cruz, ele me substituiu na cruz, ele assumiu a dívida e pagou essa dívida com o seu sangue derramado no madeiro. Portanto, quem crê nessa mensagem, quem crê no sacrifício expiatório de Jesus, é justificado por Deus. Ou seja, é declarado justo. Justificação é uma quitação de dívida. Deus nos declara perdoados. Em Cristo, a nossa dívida é perdoada. E Deus nos aceita como seus filhos, nos aceita como inocentes.
Cristo pagou o nosso resgate com o seu sangue. Ele nos resgatou do império das trevas. Ele nos resgatou da perdição e nos deu uma nova vida. Portanto, pela fé que temos em Jesus, nós somos o quê? Justificados. E essa justificação, que é a aceitação de Deus, que é Deus declarando justos cada um dos que creem no seu Filho, é processada pela graça. A justificação é realizada pela graça. Não é merecimento, é pela graça de Deus. Deus nos declara justos por sua graça infinita. Mediante a nossa fé, precisamos ter fé, precisamos crer no Evangelho. Se você não crê em Jesus, você não é justificado. Você não recebe a declaração de quitação de débito ou de dívida. Você continua em dívida com Deus. Mas se você crê, se você tem fé que Jesus pagou sua dívida, pagou o preço da sua libertação, da sua salvação, então você já não deve mais nada, porque você crê que Cristo pagou a sua dívida, que Ele te deu a vida eterna, a salvação da sua alma. Veja só o que diz o texto de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, justificados pela fé, é por meio da fé que nós somos o quê? Justificados. E o que essa justificação gerou? Paz com Deus. Porque antes nós éramos inimigos de Deus. Nós vivíamos em uma inimizade contra Deus por causa dos nossos pecados habituais que nós vivíamos praticando. Nós éramos filhos da ira, inimigos de Deus. Mas quando Cristo nos encontrou, quando Cristo nos resgatou, nos tornamos justificados, aceitos por Deus. A justificação é o processo pelo qual Deus aceita o pecador como justo. O pecador arrependido torna-se justo, aceito por Deus. Torna-se um filho de Deus. E aí ocorre a paz, a reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isso está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Deixa-me procurar aqui. Capítulo 5. Eu me lembro, é o capítulo 5. E o versículo, vamos ver aqui, o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo de número 13. Porque se enlouquecemos, é por Deus que enlouquecemos. Se não perdermos o juízo, é por vós que não o perdemos. Pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Porque concluímos que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles ressuscitou. Versículo 17, 2 Coríntios 5, 17. Está escrito: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Olha só, nos reconciliou, promoveu essa paz. Nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Cristo,
e nos confiou o ministério da reconciliação. Versículo 19. Pois Deus estava em Cristo, atenção, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Glória a Deus. Então você vê que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, promovendo essa paz. Em Cristo temos paz com Deus, como diz em Romanos 5, versículo 1. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa paz, essa reconciliação, essa intimidade que hoje temos com Deus só foi possível mediante o sacrifício de Jesus. Sim, foi Ele quem promoveu essa paz. Veja o que está escrito em Isaías 53, capítulo 53, versículo 5. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus, e por seus ferimentos fomos sarados. Por seus ferimentos, por suas feridas, suas chagas, por seu sofrimento, nós fomos sarados. E a paz foi promovida. A paz entre Deus e os homens. Houve uma reconciliação. Deus estava em Cristo, nos reconciliando consigo mesmo. Voltando para o texto de Romanos capítulo 5, versículo 1 em seguida. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você digita nos comentários: pela fé em Jesus Cristo, eu tenho paz com Deus. Declarem comigo: pela fé em Jesus Cristo, eu tenho paz com Deus. Veja só, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso livre, pela fé, a esta graça, acesso ao Pai, acesso ao reino de Deus, através da porta que se abriu, porta que se chama Jesus. Por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação. Olha só, a aprovação, justificação. Nós somos aprovados por Deus pela fé que temos em Jesus. Essa é a reconciliação. Fomos declarados justos perante o tribunal de Deus. E a perseverança e a aprovação. E a aprovação produz a esperança. Esperança da glória. Esperança da vida eterna. Versículo 5. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado, literalmente, em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Cristo morreu por nós, quando vivíamos no pecado, na devassidão. Nós não merecíamos, nunca mereceremos tamanho sacrifício. Mas por que Cristo fez isso? Por que Cristo
se sacrificou por nós, se nós não merecíamos? A resposta é clara: por amor. Foi por amor que Cristo nos libertou, nos salvou, nos deu vida. Veja o que diz no versículo 8, e aqui eu termino. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Vou repetir. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então essa é a prova do amor de Deus. Nós fomos justificados pela fé, e essa fé trouxe paz com Deus. Tudo isso foi feito pelo amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Vamos começar com o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu Deus, abençoa a vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão orando comigo nesse momento. Que essa pessoa venha a ser liberta, restaurada, transformada para a glória do Senhor. Meu Pai, manifesta o teu poder na vida dessa pessoa, para que ela seja salva, liberta do pecado, liberta da natureza pecaminosa, da natureza mundana, e que ela se torne uma nova criatura. Que pela fé em Jesus, essa pessoa tenha paz com Deus, que ela seja reconciliada com o Senhor, que haja paz no coração dessa pessoa, que ela seja justificada, declarada justa, aprovada por Deus em seu tribunal. Meu Deus, salva a alma dessa pessoa. Perdoe os pecados, meu Pai, dessa pessoa. Perdoa os nossos pecados e nos dê a vida eterna, nos dê a salvação. Meu Pai, cura as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão acamadas no leito de um hospital, à espera de um milagre. Tem gente que, na verdade, já até desistiu desse milagre, já está realmente prestes a morrer. E só o Senhor pode, meu Pai, intervir nesta situação e dar vida a essa pessoa. Meu Pai, dê vida aos ossos secos. Põe de pé, meu Pai, os ossos secos. Sopra teu Espírito, meu Pai, na vida dessa pessoa que ouve esta oração. Que ela seja abundantemente abençoada para a glória do Senhor. Que ela seja curada, liberta, transformada pelo poder de Deus, em nome de Cristo Jesus. E quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Deus te abençoe abundantemente. Por hoje é só, amanhã tem mais. Amém? Glória somente a Deus.